Autores, histórias clássicas, o legado. A estreia do Superman mudaria para sempre a história dos quadrinhos, influenciaria milhares de autores e transformaria as HQs em um fenômeno cultural mundial. Por décadas, o Superman foi muito mais do que um personagem das HQs, tornando-se um símbolo universal do entretenimento na cultura pop. Influenciando todas as mídias e toda a indústria dos quadrinhos. Na sétima arte, tornou-se um marco, com o filme de 1978 e uma das mais icônicas trilhas sonoras da história do cinema, Superman March, de John Williams. Foi o primeiro personagem moderno a popularizar o conceito de super-herói com poderes fantásticos. Com mais de 80 anos de HQs, com seus grandes autores, o Superman está repleto de boas histórias e de fontes narrativas para o entretenimento. Em Action Comics 12 de 1939, após a morte de um pedestre, Superman inicia uma cruzada contra motoristas imprudentes, desafiando as autoridades e quebrando diversas leis. E o Homem de Aço é claro, motoristas homicidas responderão a ele. Superman está agindo contra a lei, mas em nome de um valor ético universal, a preservação da vida humana. Na história, O Reino do Amanhã, de Mark Waid e Alex Ross, de 1996, Superman exerce seu poder como um soberano autoritário para manter a ordem, ainda que ao final da trama recue para dar lugar às instituições democráticas. A primeira revista em quadrinhos com representação ficcional de personagem com superpoderes, Action Comics número 1, é fruto de um contexto de crise da sociedade norte-americana após a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929. A revista Action Comics número 1, lançada em 1938, deu início a uma nova era, ocupada por heróis com superpoderes. O primeiro deles, personagem principal desta publicação, é Superman, que apresenta nas entrelinhas de seu texto visual a intenção de ajudar os Estados Unidos a superar os problemas sociais decorrentes da crise econômica pós-quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Atualmente reconhecida como uma narrativa de linguagem para quadrinhos e um segmento do jornalismo moderno, a também chamada Nona Arte possui grande aceitação das massas, e o personagem da DC Comics refletiu essa ideia inicial dos anos 30. O Homem de Aço surgiu para suprir uma carência dos Estados Unidos por um herói, um bom exemplo que ajudasse o povo americano a superar um período de muitos problemas, como violência, desemprego, fome e suicídios, por exemplo. Situações que Jerry Siegel e Joe Shuster haviam sofrido em suas próprias vidas. Quando foi lançada, em 1938, a revista Action Comics número 1
era vendida pelo valor de 10 centavos de dólar, sendo bastante acessível ao público. Em 2014, um dos poucos exemplares originais dessa publicação foi leiloado na internet por 3,2 milhões de dólares. O uso de sungas e botas fazia parte do vestuário de artistas circenses, entre eles o polonês Zygmunt Breitbart, chamado o Homem de Aço e considerado o homem mais forte do mundo. Outro importante elemento do personagem pauta-se na tradição judaica. Moisés, do mesmo modo que Kal-El, foi colocado em um cesto à deriva no rio Nilo para escapar da fúria do faraó, que destruía o mundo do recém-nascido. Encontrado e criado por pessoas humildes, depois de crescer, ele retorna como salvador do seu povo, ao mesmo tempo que representa a esperança de dias melhores. Jerry Siegel e Joe Shuster eram judeus. No caso de Superman, o bebê Kal-El é enviado para a Terra Prometida e guiado por Jor-El, seu pai, que morreu no planeta Krypton, mas que acompanha o crescimento e vida do filho como um espírito graças à tecnologia evoluída dos kryptonianos. É Jor-El que guia a moralidade de Superman no planeta Terra, dizendo ao filho o que se pode ou não fazer com seus poderes. O jornalista Clark Kent, por sua vez, personaliza, de modo bastante típico, o leitor médio torturado por complexos e desprezado pelos seus semelhantes, através de um processo de identificação, onde um homem comum de qualquer cidade norte-americana nutre secretamente a esperança de que um dia, das vestes da sua atual personalidade, possa florir um super-homem. O nome de Clark Kent surgiu da combinação entre os nomes do ator Clark Gable e Kent Taylor, este cunhado do autor do roteiro. Criado pelo roteirista Jerry Siegel e o desenhista Joe Shuster. Em 1938, a indústria de quadrinhos vivia um de seus momentos mais importantes. Após anos de esforços e tentativas, Jerry Siegel e Joe Shuster conseguiram apresentar o Superman, que estreou na primeira edição da famosa revista Action Comics. Publicado oficialmente em 1938, na primeira edição da revista americana da editora National Comics Publications, a futura DC Comics.
empresa All American Publications foi fundada em 1938 pelo editor pioneiro M.C. Gaines. Menos de uma década depois, a empresa foi fundida com a National Comics e a Independent News para formar a National Periodical Publications, as três empresas que eventualmente se tornariam a DC Comics. Superman havia sido concebido pela dupla ainda 5 anos antes de 1938 como um vilão. De 1932, o megalomaníaco Bill Dunn foi o primeiro Superman criado por Siegel e Shuster, e vários elementos desta história seriam depois trazidos para a mitologia do Superman. As páginas de arte originais das primeiras edições da Action Comics do Superman são muito raras. E todas foram atribuídas ao Shuster Studios, que era composto por vários desenhistas sob o comando de Shuster. Em 1933, Joe e Jerry tentaram vender o Superman pela primeira vez. Eles elaboraram formatos diferentes de tiras em quadrinhos, e até mesmo uma versão em desenho animado. Uma editora de Chicago se interessou pelo personagem, mas não deu continuidade ao negócio. Desolado com isso, Joe queimou todas as suas artes do Superman, jurando não desenhar o personagem novamente até que tivesse tempo de aperfeiçoar a ideia. No início da década de 1930, Jerry Siegel decidiu que teria uma chance melhor de vender quadrinhos para uma editora se pudesse colaborar com um artista conhecido. Então, ele encerrou sua colaboração com Joe Shuster, que acabou sendo temporária, e escreveu para vários artistas, tentando convencê-los a trabalhar em Superman. Um desses artistas foi Russell Keaton. Arte de 1930, restauração da arte original de Russell Keaton, feita pela Sociedade de Colecionadores. Durante esta época de rejeição, Joe teve que trabalhar meio período fazendo entregas para um supermercado, vendendo sorvetes nas ruas e até carregando caixas pesadas. Mais uma vez, os dois tentaram vender o Superman, mas a nova versão foi rejeitada repetidas vezes. Um editor, que rejeitou alguns dos trabalhos anteriores de Siegel, disse a ele: "O que você precisa fazer, garoto, é criar uma história em quadrinhos absolutamente sensacional." O problema com essa história, garoto, é que é sensacionalista demais. Ninguém acreditaria. Outros editores pareciam interessados no Superman, mas ainda rejeitavam o trabalho inicial da dupla. Eles frequentemente se preocupavam em fazer uma versão diluída do Superman. Houve outras vezes em que o personagem quase foi publicado, mas, por algum motivo, nunca dava certo. Todavia, ironicamente, Shuster e Siegel venderam e abriram mão dos direitos do Superman no início da impressão em 1938. Após batalhas judiciais contra a National Comics, logicamente, eles foram demitidos da empresa em 1947. Devido a esta batalha judicial, a DC Comics destruiu suas artes originais. Por isso,
existem apenas algumas raras obras conceituais originais conhecidas desta época. As artes foram destruídas temendo potenciais perdas por direitos autorais dos personagens pelos artistas. Montada sobre cartolina e assinado por Shuster, este esboço foi encontrado escondido em um espaço atrás de uma parede falsa em uma casa, à época recém-comprada. É o único estudo de personagem do Superman em forma de herói que sobreviveu ao tempo, feito pelo desenhista Joe Shuster. Ainda em 1933, o personagem passaria por uma série de reformulações nas mãos dos dois autores, antes de tentarem vendê-lo a diversas empresas que o recusaram. Após este fracasso inicial, Siegel reescreveria o personagem como um herói. De acordo com Gareth Jones, este processo foi lento e levou anos. O livro Homens do Amanhã, Geeks, Gangsters e o Nascimento dos Gibis, de 2004, escrito por Jones, narra esta história. Para Jones, a criação de Superman como super-herói foi um longo processo. Todavia, esta narrativa é contestada pelos familiares de Siegel. Jones é um ex-roteirista de HQs, com passagens pela Marvel e pela DC, e sua pesquisa montou um panorama bastante abrangente do surgimento deste segmento milionário e subestimado na maior parte de sua existência. Para Jones, a história dos autores de Superman não é apenas o pontapé inicial da chamada Era de Ouro dos quadrinhos, mas também foi um caso de abusos e exploração comercial. Os dois também perderiam seus empregos em 1947, justamente por causa dessa batalha judicial. Após a DC Comics demitir a dupla, Siegel e Shuster processaram a editora em várias ocasiões, como em 1946 e 1966, mas sempre perderam a causa. Isto gerou uma mágoa profunda, especialmente em Jerry Siegel. No final dos anos 60 e início dos anos 70, Siegel e Shuster voltaram a ser o foco da atenção do público por meio de convenções de quadrinhos. Porém, após a demissão da DC, Siegel continuaria a escrever roteiros para outras editoras. E, eventualmente, se tornaria o diretor de arte de quadrinhos da empresa Ziff Davis nos anos 50. Os dois ainda tentariam brevemente criar histórias em quadrinhos com um personagem para Funnyman, mas não obtiveram sucesso. Depois deste período, Joe Shuster abandonaria completamente os quadrinhos. Nesta ocasião, Siegel e sua família estavam falidos. Sua situação econômica havia piorado tanto que a esposa de Siegel, Joanne, visitou o diretor da DC, Jack Leibowitz, contou-lhes como as coisas estavam ruins. Ela perguntou a ele: "Você realmente quer ver no jornal o criador de Superman morrendo de fome?" Envergonhado, Jack Leibowitz, então dono da DC, voltou novamente a dar a Siegel alguns trabalhos de redação em 1958. Com uma única condição: Jerry Siegel não receberia nenhum crédito ou privilégio especial por seus novos trabalhos. Mas em algum momento de 1964, Jerry fez novos comentários sobre querer ser tratado melhor e foi novamente demitido por isso.
Isso desencadeou outra batalha judicial, e pouco tempo depois, eles aceitaram $200 mil e renunciaram a qualquer direito sobre o Superman. A DC Comics rapidamente retirou seus nomes dos quadrinhos. Porém, mais uma vez, agora em 1975, eles voltaram aos tribunais americanos para processar a DC pelos direitos do Superman. Em 1976, com a atenção da mídia voltada para a produção do primeiro grande filme do Superman em Hollywood, que seria lançado 2 anos depois, estrelado por Christopher Reeve, a DC fez um acordo definitivo com os artistas, passando a acreditá-los oficialmente como criadores e pagando-lhes uma pensão vitalícia e planos de saúde. O tribunal decidiu que os dois não tinham direito a nenhum dinheiro, mas a DC decidiu pagar a eles uma pensão vitalícia. Eles receberiam $35 mil por ano pelo resto de suas vidas. Porém, em 2013, surgiria outro ruidoso processo judicial, agora da família de Siegel, contra a DC. Alegando que, ao contrário do que embasa o ganho de caso da editora, que personagens de quadrinhos são criações de encomenda pertencentes às empresas contratantes. Siegel havia criado o Superman anos antes de vendê-lo à editora, o que não caracterizava um trabalho de encomenda, de acordo com as leis americanas. O caso foi resolvido fora dos tribunais, e a Warner garantiu uma série de concessões à família Siegel, passando a serem proprietários de vários elementos da origem do personagem. No acordo, a cada adaptação da Warner do Superman em outras mídias, é colocada a sentença, mediante um acordo com a família Siegel. A maldição lançada por Siegel ainda incomoda a DC. Incrivelmente, esta briga na justiça se estende até os dias de hoje, pelos herdeiros de Jerry e Shuster. Superman foi criado por Jerry Siegel e Joe Shuster, na cidade de Cleveland, nos Estados Unidos. Mas o fato é que os dois artistas fizeram pouco por seus esforços criativos. Atualmente, existem diversos locais que marcam homenagens importantes dos primórdios do Superman na zona leste de Cleveland. Era óbvio que Siegel e Shuster não imaginavam que sua grande criação fizesse tanto sucesso no mundo todo. Apesar do sucesso bilionário do personagem, Siegel e Shuster enfrentaram grande dificuldade financeira e, enquanto vivos, lutaram para obter os direitos autorais sobre sua brilhante criação. Após sua morte, cartas furiosas de Jerry Siegel revelaram seu ódio contra os executivos da DC Comics, que haviam comprado os direitos de seu super-herói famoso por míseros dólares. Cartas originais de Siegel, recentemente leiloadas. Escrevendo ao executivo Paul Sampliner, em dezembro de 1951, depois de ter processado a DC, sem sucesso, pelos direitos do Superman e da criação derivada Superboy. Siegel alegou que eles o tinham destruído e esmagado sua carreira.
Em uma delas, datada de 10 de dezembro de 1951, ele escreveu: "Pode ser que aumente a alegria da sua festa de Natal, saber que terei que ir para o programa de auxílio." Enquanto você ganha milhões com suas criações, você não me daria a chance de escrever novamente e levar uma vida decente. Ao se apropriar do Superboy, você me destruiu. Mas todos sabem como você recompensou o criador do Superman e do Superboy, por ajudá-lo a fundar seu império de quadrinhos. Ele profeticamente concluiu avisando em letras maiúsculas que os assombraria pelo resto da vida, acrescentando: "Eu lancei uma maldição sobre vocês." Apesar da polêmica, o fato é que depois de anos sem conseguir encontrar um comprador para seu personagem, que na época era uma história de tira em quadrinhos, Jerry Siegel e Joe Shuster venderam os direitos da história para Detective Comics, e esta é realmente a única frase que importaria. E por este trabalho, Joe e Jerry receberam o cheque de $130 ou $10 por página, referente à primeira edição e aos direitos autorais do personagem. Em 1979, Jerry lamentou: "A liberação legal que Joe e eu assinamos nos causou muita dor depois." Após a morte de Jerry, sua esposa Joanne, que foi a inspiração para Lois Lane, continuou a batalha nos tribunais e tentou obter os direitos autorais do Superman. Ainda em 1999, ela e a filha entraram com uma ação judicial para obter os direitos de Superboy. Em 2004, o tribunal decidiu a favor delas, e posteriormente chegou a declarar que Smallville infringiu seus direitos autorais. Em 2008, um tribunal federal em Los Angeles restaurou a coautoria americana de Jerry por Superman. A DC manteve os direitos internacionais. Jay Emmett, então vice-presidente executivo da Warner, deu sua declaração sobre a batalha judicial. "É claro que não temos nenhuma razão legal para fazer nada pelo Sr. Siegel ou pelo Sr. Shuster. No entanto, por razões de moralidade e compaixão, a Warner Communications estava considerando fazer algum tipo de oferta." Mas nem sempre foi assim. Na época, a indústria de quadrinhos era muito marginalizada. Fundada majoritariamente por pessoas impedidas de trabalhar em áreas mais dignas, já que eram judeus, imigrantes, pessoas não brancas ou mulheres, que sofriam pela discriminação. Era um gueto criativo, onde várias pessoas muito talentosas acabavam. Eles não conseguiam emprego no jornalismo, na publicidade, logo não conseguiam escrever para as grandes mídias. Para a crítica da época, essas publicações não passavam de entretenimento barato. As HQs eram vistas como um vício juvenil, e isso se intensificaria nos anos seguintes. Muitas dessas pessoas, como Jerry e Shuster, eram vistos como radicais. A própria DC
seria fundada por homens que se encaixavam muito bem nesse perfil. Imigrantes recentes, com simpatias de esquerda e por terem crescido no gueto de Nova York. Todavia, da marginalidade ao Pulitzer, os quadrinhos rapidamente conquistaram o status de arte. Os anos 1960 a 1970 foram a época da contracultura e a semente do reconhecimento dos quadrinhos. A nona arte agradece. Para Mark Waid, criador de quadrinhos vencedor do prêmio Eisner e Harvey, que trabalhou em todos os principais personagens de quadrinhos da indústria americana, ele diz: nas primeiras histórias do Superman, escritas por Jerry Siegel e desenhadas por Joe Shuster, ele era um personagem indisciplinado e, em alguns aspectos, mais moderno que o atual. Ele era um Superman truculento, que não fazia prisioneiros, que criava sua própria lei e a impunha no soco, que intimidava inimigos com um sorriso maligno e um olhar sombrio. Escreve Mark Waid, na introdução de uma coletânea sobre as primeiras edições da Action Comics. Ele não era um super policial, ele era um super anarquista. Se esse Superman rebelde e briguento fosse apresentado hoje, seria celebrado como um dos mais subversivos super-heróis. Superman era, basicamente, um socialista violento. Todavia, a própria história da origem dos quadrinhos não é um consenso, assim como não é um consenso a definição exata do que seja essa expressão artística. Os quadrinhos, nomeados de comics nos Estados Unidos, já demonstravam esta ideia. Já que as primeiras histórias publicadas em jornais procuravam ser engraçadas. Em 1954, o polêmico psiquiatra Frederick Wertham publicou o bizarro livro A Sedução dos Inocentes, em que defendia, por exemplo, que o contato com histórias como as do Superman poderia levar uma criança a imitar o personagem e se atirar pela janela na tentativa de voar. Ou que a leitura dos quadrinhos do Batman poderia induzir os leitores à homossexualidade, já que o herói e seu companheiro Robin representavam o sonho de dois homossexuais vivendo juntos. Frederick Wertham foi responsável por associar quadrinhos a comportamentos delinquentes e à degradação moral, levando os quadrinhos a fortes imposições de leis nos Estados Unidos. As próprias editoras, temendo uma regulamentação severa do governo, criaram o Comics Code, Código de Autocensura. Todavia, o trabalho de Wertham apresentava falhas metodológicas amplamente reconhecidas. Embora ele tenha levantado questões relevantes sobre os impactos da mídia e que ainda hoje permanecem.
amplamente criticado. O próprio Frederick Wertham surpreendeu a todos mudando de opinião, garantindo que os quadrinhos eram sim válidos e construtivos. Rapidamente, personagens como o Superman voltariam sua atenção para cientistas loucos e monstros gigantes, para longe das massas menos privilegiadas e das polêmicas urbanas sociais. Os vilões do Superman, por exemplo, passaram a ser oponentes maiores que a vida. E embora isso rendesse quadrinhos emocionantes, seus dias de cruzadas sociais se tornaram coisa do passado. Lembra o quadrinista Mark Waid. Give me the other one. Oh, golly, Superman, am I glad to see you. As primeiras comparações de Superman com Cristo já começam no filme de Richard Donner, onde o roteiro de Mario Puzo reforçava elementos que lembram a Jesus Cristo. Com o passar do tempo, este conceito foi reforçado pelos novos roteiristas e pela própria DC Comics. Os criadores de Superman, Joe Shuster e Jerry Siegel, eram judeus. No inesquecível filme Superman, de 1978, de Richard Donner, em um diálogo que evoca passagens dos evangelhos, Jor-El diz ao filho: o filho se torna o pai, e o pai o filho. E eles podem ser um grande povo, Kal-El. Eles desejam ser. Eles só não têm a luz para mostrar o caminho. Por esta razão, acima de tudo, sua capacidade para o bem, eu lhes enviei você, meu único filho. O paralelo de Superman com Jesus começou com o filme de 1978. Mas foi O Homem de Aço, de Zack Snyder, e suas sequências que lhe deram um verdadeiro complexo de Messias.
Todavia, esta iconografia definitiva veio a ocorrer nos quadrinhos, no arco de histórias For Tomorrow, publicado entre 2004 e 2005, de Brian Azzarello e Jim Lee. Esta narrativa centrou-se inteiramente na cristologia do Superman, enfatizando que a comparação é inevitável e impossível, já que o Superman é todo-poderoso, porém tem falhas bem humanas. Referências a Jesus são encontradas em toda a história, desde a mídia o crucificando a outra pose da Pietà, passando por um novo vilão chamado Pilatos e o capacete de Zod, com chifres vermelhos gigantes. Joe nasceria em uma família judaica no Canadá, e Jerry Siegel nasceria em Cleveland, Ohio, filho de imigrantes judeus lituanos. Usando elementos da cultura judaica e da história de Moisés, eles criaram o personagem. Desde o nome Kal-El, até o envio do garoto para um lugar incerto, e inúmeros outros elementos da cultura judaica. Logo, o Superman era mais uma metáfora de Moisés quando foi escrito pela primeira vez por eles. Com o passar do tempo, novos autores passaram a incorporar elementos da vida de Jesus Cristo ao personagem, já que o próprio Moisés também aponta para o Cristo. O roteirista Tom Mankiewicz ajudou Richard Donner a reconstruir a versão de Superman 2, e escreveu o roteiro do filme como uma metáfora para Cristo. Ele próprio afirmava: o filme aborda temas como sacrifício, redenção e a figura de um ser superior que vem para salvar a humanidade. O Homem de Aço incorpora elementos fundamentais do arquétipo messiânico cristão. Desde sua origem, como filho enviado de um reino superior, até sua missão de Salvador, passando por seus poderes miraculosos e valores morais. Esta influência arquetípica nos roteiros do Superman acabou contribuindo para a ressonância universal do personagem, que transcende culturas e gerações. Seu sobrenome kryptoniano, El, significa Deus em hebraico. Embora Jerry Siegel e Joe Shuster fossem judeus, cresceram imersos na cultura cristã americana. A análise posterior de suas obras e biografias sugerem influências bíblicas conscientes na criação do personagem. Jerry Siegel mencionou em entrevistas que buscou criar um campeão dos oprimidos. As imagens do Superman pairando nos céus de braços abertos evocam deliberadamente a crucificação, especialmente em filmes e quadrinhos recentes. E os novos roteiristas adotaram de vez este conceito. Siegel e Shuster eram muito religiosos e inspiraram-se em suas crenças para criar o personagem. Por isso, não é de admirar que os novos autores façam comparações. Muito magoado, Jerry escreveu em outra carta ao executivo Jack S. Leibowitz
ex-editor e fundador da DC Comics, em maio de 1953. Quando você enfrentar o seu criador, ele aceitará as letras miúdas dos legalismos do seu advogado? Você se preocupa de alguma forma com a sua alma imortal? Quando vocês comerem, beberem e tiverem abrigo, lembrem-se de que o homem que vocês destruíram enfrenta a pobreza. O Superman não foi imaginado como uma figura de Jesus por Siegel e Shuster, dois adolescentes judeus da década de 1930. Mas gradualmente ele foi se tornando a imagem do Cristo na cultura pop, principalmente graças aos filmes e desenhos, de onde a maioria das pessoas o conhece. O inglês John Lindley Byrne, roteirista, desenhista e arte finalista, foi responsável por diversas reformulações de personagens de quadrinhos, sendo a mais famosa delas a do Superman. John Byrne é um dos principais autores a redefinir o Superman. Ele teve um impacto significativo na mitologia do Superman, com seu trabalho nos anos 1980. Em 1985, a DC lançou o evento Crise nas Infinitas Terras, Crisis on Infinite Earths, como parte de um crossover massivo por todo o universo DC. O objetivo deste evento era simplificar a continuidade e se livrar do confuso multiverso. Após este grande evento nos quadrinhos, John Byrne ficou responsável por dar uma nova vida ao Superman. John Byrne é tão criativo quanto polêmico. Suas obras são capazes de despertar nos leitores os mais antagônicos sentimentos, como ódio e paixão, ou repulsa e admiração. O que não foi diferente com seu reboot de Superman. Byrne redefiniu a origem do personagem e estabeleceu conceitos base na história do herói, que são usados ainda hoje. John Byrne foi responsável por reinventar o Superman após o evento Crise nas Infinitas Terras, com sua famosa minissérie O Homem de Aço, de 1985. Byrne foi contratado pela editora para reformular o personagem e fazer com que suas revistas vendessem mais. Ele foi bem-sucedido em ambas as tarefas. Já consagrado pelo sucesso da série dos X-Men Elsewhere da Marvel, ele buscou modernizar o personagem, reduzindo seus poderes para torná-lo menos onipotente e mais identificável, além de atualizar sua mitologia e coadjuvantes. Algumas das mudanças introduzidas por Byrne foram bem recebidas na época, como a nova abordagem para Lex Luthor, transformando-o de um cientista louco para um magnata corrupto, além da revitalização de Lois Lane, dando-lhe um papel mais ativo e independente. É importante notar que a fase de Byrne no Superman ainda é celebrada e teve um impacto duradouro no personagem, influenciando várias adaptações, inclusive no cinema.
Como em qualquer obra de arte, a apreciação é altamente pessoal. E o que pode ser considerado ruim por alguns, pode ser visto como inovador e refrescante por outros. Este é o trabalho de John Byrne. A abordagem inovadora de John Byrne e suas mudanças fundamentais tiveram um impacto duradouro na mitologia do Superman, influenciando escritores e artistas nas décadas seguintes. Amado por uns e odiado por outros por sua fase em Superman, John Lindley Byrne nasceu em 6 de julho de 1950 e ainda hoje continua atuando em eventos de quadrinhos. Outro roteirista que marcou o Superman foi Grant Morrison, com sua aclamada série All-Star Superman, Grandes Astros Superman no Brasil. A famosa série explorou a mitologia do personagem de forma grandiosa e inovadora. Grandes Astros Superman foi dividida em 12 edições, originalmente publicadas entre novembro de 2005 e outubro de 2008. Tendo sido bastante aclamada pela crítica especializada, foi um dos quadrinhos mais vendidos do período e conquistou diversos prêmios, ganhando em 2011 uma adaptação animada. A origem da série partiu do desejo de Morrison de contar uma história atemporal do Superman, e que não fosse uma história de origem, nem seguisse uma narrativa clássica. Mark Waid escreveu Reino do Amanhã e Superman, Legado das Estrelas, entre outras histórias famosas do personagem. Mark Waid é um escritor prolífico, cuja carreira parece nunca perder força. Ele escreveu praticamente todos os personagens da Marvel e da DC, e continuamente produziu histórias incríveis para muitos deles. E um destes foi Superman. Embora Mark Waid seja mais famoso por seu trabalho em Flash e Capitão América, ele também escreveu histórias memoráveis do Superman. Escrita principalmente como uma história de todo o universo DC, Reino do Amanhã é amplamente considerada uma das melhores histórias do Superman de todos os tempos. É praticamente tudo o que se poderia desejar de uma história do Superman. E a arte incrível de Alex Ross a torna absolutamente inesquecível. George Pérez ajudou a redefinir o universo da DC. As histórias do Superman dos anos 80, do aclamado escritor e artista, são lendárias. George Pérez foi um grande artista e escritor dos quadrinhos,
e teve um impacto significativo no Superman. Embora sua contribuição mais notável seja na reformulação da Mulher Maravilha, Perez também trabalhou em títulos do Superman e deixou sua marca no personagem. Como a DC havia zerado sua cronologia com a crise nas Infinitas Terras, era preciso recontar a história de seus personagens a partir do zero. Frank Miller ficou com o roteiro do Batman. John Byrne recriou o Superman. E a Perez coube a reformulação da Mulher Maravilha. George Perez ajudou a redefinir o universo da DC. As histórias do Superman dos anos 80, do aclamado escritor e desenhista, tornaram-se clássicas. Nascido em 1954, já muito doente, o brilhante George Perez faleceu em 6 de maio de 2022, aos 67 anos, deixando um grande legado aos quadrinhos. Geoff Johns é um dos mais prolíficos e populares escritores de histórias em quadrinhos contemporâneos. Ele escreveu histórias aclamadas, estrelando Superman, Lanterna Verde, Flash, Jovens Titãs e Sociedade da Justiça da América. Johns é o autor dos romances gráficos mais vendidos do The New York Times, com Green Lantern, Rage of the Red Lanterns, Green Lantern, Sinestro Corps War, Justice Society of America, Thy Kingdom Come, Superman Brainiac e Blackest Night. Johns escreveu histórias notáveis do Superman e está na galeria dos grandes autores contemporâneos do Superman. Alguns artistas também marcaram a era de ouro dos quadrinhos para o Superman, com seus traços inovadores. Os grandes desenhistas do Superman e suas artes inesquecíveis.
A história do Superman em desenhos animados começa com os curtas da Fleischer Studios já em 1941, devido ao rápido sucesso do personagem. Up in the sky, look! It's a bird! It's a plane! It's Superman! Superman teve cerca de 17 desenhos animados para o cinema, feitos pelos Fleischer Studios e distribuídos pela Paramount Pictures. Um grande sucesso que popularizou o personagem. Nesta época, o Superman não voava, apenas dava grandes pulos. Os primeiros 9 curtas-metragens foram produzidos pela Fleischer Studios de 1941 a 1942, enquanto os 8 restantes foram produzidos pela Famous Studios, a empresa que sucedeu Fleischer Studios entre 1942 e 1943. Superman! Empowered with X-ray vision, possessing remarkable physical strength, Superman... Essa série de curtas ficou famosa pela animação de alta qualidade e a fidelidade aos quadrinhos. Mas o grande sucesso e que popularizou de vez o personagem em vários mercados, além dos Estados Unidos, e vários outros personagens da DC, foi o desenho dos Super Friends, ou Super Amigos no Brasil. Produzidos pela lendária produtora Hanna-Barbera, o desenho foi tendo diversas versões ao longo do tempo. O desenho inicial contou com o talento dos estúdios de William Hanna e Joseph Barbera. O Super-Homem. Inúmeras ideias e conceitos deste desenho clássico são usadas ainda hoje. Super Amigos, ou Super Friends, foi um grande sucesso, produzido de 1973 a 1985. Era baseado na Liga da Justiça da DC Comics. Já consagrado, após a Hanna-Barbera, o desenho passou a ser produzido pela Warner Bros., hoje dona da DC Comics. O desenho se tornou um marco na cultura pop, influenciando gerações e inspirando outras produções baseadas na Liga da Justiça, marcando a infância de várias gerações. Considerada uma das melhores adaptações do Superman, essa série explorou suas origens, relacionamentos e lutas contra vilões clássicos como Lex Luthor e Brainiac. Superman, a série animada, durou de 1996 a 2000. As novas aventuras do Superman. Minhas Aventuras com Superman, de 2023. Ao longo dos anos, diversos quadrinhos famosos do personagem também foram adaptados para a TV.
Superman and the Mole Man, lançado em 1951, foi o primeiro longa-metragem baseado no Superman para os cinemas. George Reeves interpretou o personagem, e o sucesso foi tanto que virou a famosa série de TV. O cinema produziu grandes filmes, e outros nem tanto. E a Warner Bros., que recentemente foi comprada pela Paramount Skydance, conjuntamente com todo o catálogo da DC Comics, por 110 bilhões de dólares, continua a produzir novos clássicos. A nona arte segue influenciando a sétima arte. Joseph Joe Shuster, nascido em 1914, já em 1976, apresentava-se quase totalmente cego. Muito hipertenso, faleceu em decorrência de uma insuficiência cardíaca em 30 de julho de 1992, aos 78 anos, em sua casa em Los Angeles. Seu corpo foi cremado e as cinzas entregues à família. Jerome Siegel, ou Jerry Siegel, nascido em 17 de outubro de 1914. Em 28 de janeiro de 1996, aos 81 anos em Los Angeles, Jerry morria de um ataque cardíaco. Seus restos mortais foram sepultados em Hollywood, Los Angeles, Califórnia.